Quero apresentar um dos bons exemplos do primeiro sul-africano que veio a esta igreja. O primeiro, há 15 anos. Vamos ouvir o que ele disse. Meu nome é François, meu sobrenome é Van Zul, e eu sou da África do Sul e cumprimento vocês em nome de Jesus. Mas eu também gostaria de recebê-los da mesma forma que me cumprimentaram quando eu vim aqui pela primeira vez. Me disseram, Emmanuel. Sim. Eu quero dizer a vocês que eu entreguei minha vida a Jesus há 24 anos atrás. E quando eu era um jovem cristão, eu peguei a Bíblia e vi muitas escrituras que falavam sobre o poder de Deus. E eu vi uma passagem onde Jesus disse que nós faríamos o que Ele fez e coisas ainda maiores. Então, quando eu li isso na Bíblia, eu disse, sim, Deus, é verdade, mas eu nunca vi isso na minha vida. Então eu comecei a viajar e preenchi 2 passaportes. Preenchi completamente 2 passaportes. Agora você sabe que, se você tem um passaporte e vai para um país, eles te dão um carimbo. Se você sair do país, eles te dão outro carimbo. Então você só pode ter 2 carimbos por país. Mas eu já preenchi 2 passaportes completos por ter viajado pelo mundo todo. Eu nunca me deparei em lugar nenhum no mundo. E olha que eu já estive em muitos países. Fui para o Havaí, fui para a América do Norte, fui para a América do Sul, estive no Canadá, estive em toda a Europa, eu estive em muitos países da África, mas eu nunca vi em lugar nenhum o poder de Deus se manifestar da forma como se manifesta aqui. E sabe o que isso me diz? Me diz que a Bíblia é verdadeira. Mas agora eu quero te dizer outra coisa. Quero dizer que a Bíblia também diz, deem e lhes será dado. Portanto, quando Deus começa a falar com o profeta TB Joshua, e Deus fala para ele ir para algum lugar, para ir onde Deus quer que ele vá, vocês precisam deixá-lo ir. Por quê? Porque Deus diz que, quando você entrega, Ele te retribui com uma medida ainda maior. Eu também quero citar uma parte da Escritura, e então você diz se é verdade ou não. Na Bíblia diz, em João 3,16, diz lá que, e Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não só Nigéria, não só Lagos, não só a sinagoga, mas o mundo todo. E sabe, quando Jesus ungiu os discípulos, eles queriam ficar em um lugar só. Não queriam sair e pregar o Evangelho para o mundo todo. Mas você sabe o que aconteceu? Eles foram perseguidos e foram forçados a sair. E assim pregar no mundo todo o Evangelho. E esta unção está aqui. Se você não permitir que o Espírito Santo tome o profeta TB Joshua, quando Deus o chama e diz para ele ir, se você não permitir que ele vá, a perseguição virá nesta igreja. E Deus vai ver todos vocês partirem para o mundo. Porque lá fora tem pessoas com HIV que estão morrendo. Pessoas com câncer que estão morrendo. Em todo o mundo estão morrendo sem Jesus. E nós temos isso aqui. Temos isso aqui. Então, o que Deus te deu, você tem que entregar. Por quê? Porque assim Deus vai poder multiplicar de volta para você. Se você ler as Escrituras na Bíblia, você verá que, onde Jesus alimentou os 5.000, Ele deu pão para os seus discípulos. Quando o pão se multiplicou? Quando Ele orou? Não. Quando Ele deu para os discípulos? Não. Foi quando os discípulos pegaram o pão e começaram a dar o pão para os 5.000. Foi ali que a multiplicação aconteceu. Então nós temos que entregar. O que quer que tenhamos, temos que levar isso para fora, temos que entregar.
Não podemos manter somente para nós mesmos. Eu tenho estado no ministério por 24 anos. 24 anos que eu orei e disse a Deus, estou procurando a unção que deve estar em algum lugar. Deve estar em algum lugar. E cerca de 5 anos atrás, Deus falou comigo claramente. Ele me disse para ir procurar mundo afora. Ir pelo mundo e procurar. Que eu encontraria um homem de Deus e que receberia dele o que Deus quer me dar. Então eu viajei e acredito que hoje, do fundo do meu coração, estou sendo honesto com vocês. Eu acredito que esse é o lugar em que Deus quer se encontrar comigo. Eu estive por toda parte na África do Sul. Estive em Transkei. Estive em Seskai. Estive em Lesotho, Malawi, Botsuana, Namíbia, Zimbábue, Moçambique, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Frislândia, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Espanha, Grécia, Escócia, isso tudo na Europa. Deixe-me lembrar de outros países, vou tentar lembrar de todos. Eu estive no Canadá, do norte ao sul, do leste ao oeste. É um país bem grande. Eu estive nos Estados Unidos da América, do norte ao sul e também do leste ao oeste. Já viajei metade do mundo por 3 vezes. Estive nas Ilhas Havaianas, estive no México, estive no Brasil, fui para a Argentina. Eu estou tentando lembrar se deixei algum país de lado. Mas, bom, são muitos. Visitei muitos países, como você pode entender. Então, portanto, o que eu estou testemunhando é que é verdade, de que em lugar nenhum no mundo. E nós também estamos com o computador ligado na internet. Estamos atentos a todas as notícias do mundo. E não há nenhum lugar no mundo em que Deus está se movendo e curando pacientes com HIV. Nenhum lugar no mundo em que Deus está se movendo e curando câncer, curando pessoas cegas, como Ele está fazendo aqui. Eu posso testemunhar que é verdade. Deus me disse que eu deveria ir e encontrar um homem que é ungido. Ir e falar com ele. Deixá-lo orar por mim. E então voltar para o meu país, para também orar pelos doentes. E se você olhar na Bíblia, ela fala sobre Paulo. Ela mostra que as pessoas traziam lenços para ele. Pediam para o Paulo, por favor, orar sobre esses lenços. E assim ele o fazia. Então pegavam os lenços, iam embora e colocavam os lenços sobre os doentes. E estes eram curados. A unção foi transferida. Então tem outra história que mostra isso, a de Elias e Eliseu, os profetas. Quando Elias foi para o céu, sua capa, seu manto, foi a única coisa que ficou para trás. E assim, o pequeno jovem Eliseu disse, se eu pegar este manto, eu vou ter a unção. Então ele pegou e recebeu uma unção ainda maior que a primeira. Eu viajei por toda parte e eu nunca vi o poder de Deus se manifestar da forma que diz na Bíblia, em que Jesus disse, as obras que tenho realizado, vocês também as farão, mas também coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu vou dar a vocês o Espírito Santo, e Ele dará a vocês o poder para fazer essas coisas. Então eu me baseei na Escritura, procurei isso por aqui e vi a Escritura se cumprir nesses últimos dias. Se você procurar na Bíblia, existe uma situação em que João manda seus discípulos para Jesus. João disse a seus discípulos, vão a Jesus e perguntem se Ele é aquele que há de vir, o Messias, ou se devemos esperar por outro. Jesus não respondeu a ele. Jesus não tentou provar quem era por palavras.
Ele só tocou um deles e o curou. E foi para o outro e tocou outro. Então levantou um aleijado, curou um cego. Então disse aos discípulos: vão e digam a ele o que acabaram de ver. Eu não estou surpreso que Deus esteja usando um homem negro, porque se você olhar da maneira que ele escolheu seus discípulos, vai ver que ele não disse, deixa eu ir para a universidade buscar as pessoas sábias. Ele não foi à sinagoga e disse, mostrem-me aqueles que oram mais. Mostrem-me quem de vocês é o mais educado. Mostrem-me quem de vocês é o mais estudioso. Eu quero os melhores para formar meu time. Não. Ele foi para o litoral e escolheu os que estavam no barco. E estes eram pescadores. O que é um pescador? Veja no seu país, eu já vi alguns. Já viajei para cá, em Lagos. E os pescadores, eu penso que não são ricos. Em meu país, não são ricos. Deus foi e escolheu também um cobrador de impostos. De acordo com o mundo, era um homem desonesto. Mas Jesus disse, venha. Ele chamou seus discípulos. E eu não estou espantado de qualquer forma que Deus tenha colocado sua mão sobre o profeta T.B. Joshua e tenha dito, eu escolhi você. Sabe, se você viajar por todo o mundo, você vai encontrar muitas pessoas que se dizem cristãos. E a Bíblia diz que eles têm a aparência de ser de Deus, mas não têm o poder. Portanto, quando o poder vem, eles ficarão com ciúmes e vão dizer que não pode ser poder de Deus, mas deve ser de Satanás. Porque se eles dizem que é de Deus, estariam acusando a si mesmos. De acordo com a Escritura, se um reino é dividido contra si mesmo, ele vai cair. Se isso é de Satanás, como ele vai dividir seu próprio reino? Ele não vai. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados. A Bíblia também diz que o diabo virá como um anjo de luz e ele vai tentar roubar a glória de Deus. Mas ele não vai conseguir, porque ele é um mentiroso. Acredito que o cavalheiro respondeu muitas perguntas. Então, eu sei que há um monte de perguntas que você deseja respostas. Então, agora você pode pegar essas respostas. Há 15 anos atrás, o primeiro sul-africano entrou na sinagoga, a Igreja de Todas as Nações. O primeiro, antes de todos os outros que começaram a vir. Esse homem foi o primeiro. Ouviram isso? Temos um papel a desempenhar, proteger o trabalho de Deus. Não estamos desempenhando esse papel bem o suficiente. A responsabilidade de tudo não é somente de Deus, e certamente não é somente nossa. Nós, seres humanos, temos um papel a desempenhar, proteger a manifestação de Deus. Ele não vai descer para fazer tudo. É como uma igreja. Deus não vai descer aqui para limpar a igreja, limpar as cadeiras. Temos que limpar as cadeiras, limpar e varrer o chão. Temos que abrir as portas. Nós construímos essa igreja. Não foi Deus que desceu e construiu, esse papel é nosso. Deus quer que, quando algo se torne grande demais e não é protegido, o desejo de Deus é que seja. Temos um dever a cumprir. Neste instante, você vai saber se o que está acontecendo aqui é de Deus ou não. Nesse instante. Quando o dedo de Deus está passando através da sombra da morte, então você saberá que é o dedo de Deus. O dedo. Veja, esse é o dedo de Deus. Como eu sei se este é o dedo de Deus? Sabemos que é o dedo de Deus quando ele passou pela sombra da morte. A manifestação de Deus se tornando muito grande
E ela precisa ser o quê? Ser cuidada. Então é isso. Então é isso. Quando a revelação veio, o Senhor me lembrou do primeiro homem que veio aqui. Deus mostrou que eu deveria trazer o vídeo e reproduzi-lo. Então, obrigado. Nós acreditamos que você foi inspirado pelo vídeo que acabou de assistir. Clique aqui para se inscrever, testemunhar ainda mais o poder de Deus, operando em nossa geração hoje, e ficar atualizado com as últimas profecias, libertações, sermões e testemunhos da sinagoga e igreja de todas as nações. Emmanuel TV. Mudando vidas, mudando nações e mudando o mundo.